Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula gratuita de tarô, a introdução aos arcanos maiores. E hoje é a aula 7. Vamos falar sobre o arcano o Papa, ou em alguns baralhos o Hierofante, ou ainda o Sumo Sacerdote. Ele é o arcano de número 5. Então, qual que é a simbologia dele? Bem aqui embaixo, a gente pode ver umas chaves. O que querem dizer, né? O que quer dizer essas chaves? Quer dizer a nossa busca, né, espiritual por meios externos, né? Isso pode ser religião, doutrina, educação, entre vários outros, né? Ele é a chave do consciente para a gente viver em equilíbrio. É isso que essas chaves querem dizer. E falando em consciente, nós temos aqui esses dois pilares, né? Como a gente pode ver. Se vocês lembram da sacerdotisa, o arcano número 2, ela também está no meio de dois pilares. Só que a gente vê na sacerdotisa, no meio dos dois pilares, tem um véu atrás, que ele está o quê? Encobrindo o inconsciente, né? As nossas questões mais intuitivas. Aqui a gente não tem acesso nenhum ao inconsciente. Esse Papa, ele é totalmente consciente do que ele está fazendo. E a outra questão é o posicionamento dessas três pessoas. Que a gente tem aqui, né, dois súditos, digamos assim, e o Papa aqui, que ele é a autoridade, né? Ele que manda, tanto que a gente vê que ele tem aqui, né, essa mão levantada para o céu. Se a gente lembrar também no arcano do mago, ele também tem a mão em direção para cima, né? Em direção para o céu. E, se vocês lembram, o mago ele tem uma mão em direção para cima e outra mão em direção para baixo, que isso quer dizer que toda a inspiração dele que vem de cima, ele faz alguma coisa com aquilo, ele concretiza, ele traz para a terra. E o que a gente vê nesse sentido aqui no Papa, né? Que ele tem essa conexão com o divino. Afinal, um Papa, um sumo sacerdote, é aquela pessoa que fala com Deus. Ele tem a experiência, ele foi, né, consagrado e escolhido para falar com Deus. Ele é um meio, né, de conexão com Deus e através dele ele passa para o povo. Só que vocês veem aqui que ele tem essa conexão, mas ele não realiza, o poder está só com ele. Tanto que tem esse cetro aqui, né? O cetro e a coroa são símbolos de poder, são pessoas importantes. Então, né, voltando ao posicionamento deles, aqui a gente pode dizer também nessa triangulação, né, dessas três pessoas que aparecem aqui, que podemos denominar como o ID, o ego e o superego. Isso é, o inconsciente, o consciente, em algumas doutrinas, né, em algumas escolas, podemos falar do supraconsciente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem um inconsciente, onde estão nossos desejos, né, nossas vontades, nossos instintos. Tem o ego, ou consciente, que é aquilo que faz com que esses instintos e esses desejos não se realizem de qualquer jeito, né? Ele controla um pouco eles e vai tentar achar o melhor caminho para que eles se realizem. E o superego, que seria, né, a moral, a ordem,
E aqui a gente vê claramente que esse superego, onde a gente tem muita regra, moral, é o próprio Papa, né? Ele que está mandando. A gente pode até falar que pessoas, né, que estão vivendo o Papa podem ser pessoas que estão vivendo muitas regras, numa questão às vezes até de fanatismo, mas isso a gente vai ver já já. E aqui estão as habilidades e os desafios de quem vive o Papa. Então, como eu falei antes, né, o Papa ele vai dar, né, ele vai trazer educação, ele quer dizer, né, as doutrinas que a pessoa segue, né, a religião, o desenvolvimento pessoal. Geralmente quem está no Papa é uma pessoa que ou está tentando se desenvolver muito, né, assim, com sua consciência, né, seu próprio eu, por meio de crenças, valores, tradição, toda aquela questão da moral. E é aí que a gente vai ver se a pessoa, né, tá muito fanática, porque existem os dois extremos, ou ela tá totalmente fanática ou ela tá totalmente perdida. Ela não sabe para onde ir, ela não sabe que crença seguir. E, né, como eu disse também anteriormente, temos as regras. Só que diferente do imperador, a gente vê que o imperador ele também tem regras, né? Só que as regras do imperador são regras muito racionais, são regras lógicas. Agora, as regras, né, desse arcano do Papa, o Hierofante, são regras que são impostas por um ser superior. Isso é, se a gente pegar, por exemplo, a igreja, vamos pegar lá os 10 mandamentos: não matarás, não cobiçar a mulher do outro. E são regras, né, não roubarás, e são regras que a gente não questiona. Vamos supor que não, alguma outra regra, assim, eu tenho alguma religião, alguma crença ou doutrina que fala que eu não posso comer tal alimento. E eu nem pergunto por quê. É uma regra, eu não, vamos supor, né, que falam que você não possa comer doces. Só que você adora doce. E aí você pergunta, né, pro sacerdote, pra pessoa que é autoridade, que tem a conexão, por que não se pode comer doce? Você não sabe por quê. Então, essas regras, né, que a gente fala aqui do Papa, são regras que a gente não sabe de onde vem, que a gente não questiona. É uma regra, ponto, acabou. Não é uma regra tão lógica quanto a do imperador. É uma regra que veio de um outro ser, que a gente não vê. Talvez você sinta, dependendo da sua religião, mas são, né, o importante é saber essa diferença, né? Qual que é a regra do Papa e qual que é a regra do imperador. Obediência, né? Outra questão aí, para quem está vivendo o Papa, pode ou ser uma pessoa super obediente, que nem eu falei, segue cegamente a sua doutrina, a sua religião, né? E aí essa obediência causa dependência do outro. Ela depende do outro, porque o outro tem que dizer para ela o que ela tem que pensar, o que ela tem que fazer. É que nem às vezes, né, a gente que trabalha com terapia, com tarô, às vezes a pessoa ela se fica tão dependente do tarô por algumas questões que ela, qualquer coisa, vem perguntar pro tarô. Antes dela tomar qualquer atitude, qualquer iniciativa, às vezes até comprar uma roupa. Ela quer saber no tarô se ela deve ou não deve comprar essa roupa. Então, isso gera dependência. A gente sabe que esse tipo de dependência, que nem eu estou dando nesse exemplo, não é saudável.
a ortodoxia, né, ou no extremo o fanatismo, né, pessoas bem fechadas que seguem bem direito a regra da religião, ou ao contrário, podem não estar seguindo regra nenhuma e podem estar totalmente perdidas. Autoritarismo, a pessoa que vive o Papa, ela pode estar sendo bem autoritária nessa questão dessas regras, ou pode ser a pessoa que não acredita em nenhuma delas. E esse autoritarismo, o que ele gera? Repressão. Podem ser, né, virar pessoas reprimidas, que vivem, né, que nem eu falei antes, dependente daquilo, né? O que eu tenho que pensar, o que eu tenho que dizer. Eu não sei realmente quem eu sou. Eu sei o que eu sou através dessas regras. Essas regras me dizem quem eu devo ser. Então, até no Papa podem surgir pessoas que estejam numa crise existencial muito grande por causa disso. Vocês podem ver até por causa de religião. E isso traz também dificuldade para a pessoa se comunicar. A comunicação dela às vezes vai estar muito travada. Ela não vai estar conseguindo se expressar direito. Ela é muito quieta. Essa pessoa pode até ter medo de falar coisas, né, que na doutrina dela, que ela acha que não é certo. Ela tem medo, né, de falar as coisas, de falar as questões. Fazer o que é moralmente certo. Isso é, as atitudes que essa pessoa tem que tomar, ela tem que ser certa. Tudo que o Papa faz é muito certo, são coisas que não vai prejudicar ninguém. Então, quando você está lendo para uma pessoa, você sempre tem que perguntar, né? Como que ela faz as coisas, se ela às vezes trapaceia as pessoas, se ela puxa o tapete, porque sempre tem os dois lados. Ou a pessoa tá fazendo tudo certinho, ou a pessoa tá fazendo tudo errado. A gente sempre tem os extremos. E quando a gente tira esse arcano, né, que a pessoa tá vivenciando esse arcano, ela tem que achar o equilíbrio disso tudo. Outra questão aqui são as ideias originais. A pessoa, quando ela tira o Papa também, é a questão do desenvolvimento pessoal, é ela se sentir mais, ela sentir se aquela crença que ela está vivendo realmente condiz com o que ela vive. Por isso ela também tem que ser mais independente. Então, o que você tem que fazer se você está vivenciando o Papa? Primeiramente, você tem que ver se você não está sendo uma pessoa muito fanática, que está seguindo muito as regras e você está se perdendo nisso, não sabendo mais quem você é, de tanta regra que você, né, o que a sua doutrina te impôs, né, se você está sendo também, e isso você leva para os outros, sendo muito autoritária, né, que todo mundo tem que seguir aquela regra, porque a gente sabe que a questão de crença a gente tem que respeitar muito, né? Todas as crenças, né? Mas, né, reprimir as pessoas por causa disso também é bem complicado, gera um desequilíbrio. Então, o que acontece? Tudo bem, você pode continuar na sua doutrina, na sua crença, só que tenha cuidado para não estar influenciando os outros de uma maneira negativa, porque aí as pessoas vão começar a se afastar. Ou pode ser uma pessoa que está já numa crise existencial mesmo, que já não segue mais nenhuma doutrina, ou já seguiu várias e está totalmente bagunçada e está precisando, né, se encontrar. E aí que ela tem que se sentir, aí ela tem que fazer toda uma terapia para estar se ajudando, certo? Então vamos lá. Questionário do Papa. Como está
o meu desenvolvimento pessoal? Você segue uma crença já formada ou desenvolve o seu próprio conceito, a sua própria moral com as suas experiências, com as experiências que você já viveu? Você toma decisões e atitudes pelo que você acha moralmente certo? Ou você acha algumas coisas moralmente certas, mas quando você vai tomar atitude você vira, não faz tudo certinho? A gente tem que lembrar que o Papa, ele sempre traz, quando a pessoa pergunta, às vezes, se ela deve fazer alguma coisa ou não, se sai o Papa, ela tem que fazer aquilo bem certinho, com documentação, tudo direitinho, sem pular nenhuma etapa. Outra coisa, você está sendo flexível com as decisões que você toma, as atitudes e as crenças das outras pessoas? Isso que eu falei anteriormente. Tudo bem, a gente tem a nossa crença, a gente tem a nossa doutrina, tem a nossa senso moral. Mas eu fico querendo que as pessoas sejam igual a mim. E por quê? Por que eu quero isso? Se eu já tenho isso, se eu acredito piamente naquilo, eu já me basto. Não preciso que o outro acredite também. Certo? Você é uma pessoa espontânea ao se comunicar com os outros, ou você fica cheia de regras, cheia de dedos, esperando que a pessoa pense, alguma coisa negativa de você, dependendo do que você falar, se você for muito espontânea? É espontânea, tá? Espontaneidade é aquela conversa, ou aquela fala que vem lá do fundo do coração, que é super verdadeiro. Não quero dizer uma sinceridade grossa, Algumas pessoas acham que ser sincera e falar o que vem à tona, magoando as pessoas, é ser espontâneo. Não, isso não é ser espontâneo. Espontâneo é uma coisa mais leve, Então você tem essa leveza, você fica pensando muito antes de falar e fala pouco. E a última questão: do que você depende que você não está conseguindo entrar em contato com a sua própria essência? Às vezes a gente foi, criado numa família que busca uma certa religião ou que tem uma certa crença e foi imposta de certa forma pra gente, a gente não consegue, não tá conseguindo se achar naquilo, só que a gente depende de alguma forma daquilo, Então é isso que essa pergunta quer dizer. Dúvidas, sugestões, escrevam um e-mail. A próxima aula será sobre o arcano número 6, os enamorados. Gratidão a todos e até a próxima.